Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, tudo tranquilo com vocês? Tudo com você? Ótimo. Na paz do Senhor aqui, trabalhando bastante, sossegadinho, fazendo o que eu gosto. Que bom, professor. É ótimo isto. Só estou sentindo falta de gente. Isso aí eu estou compensando com o trabalho. Não tem outro jeito. Principalmente dos meus filhos. Mas vamos que vamos. Semana passada foi aniversário da minha garotinha, uma das duas. E não vou nem dar um abraço nela, nem um beijo gostoso, um aperto gostoso, nada, de longe. Paciência, dias melhores virão. Bom, hoje nós vamos dar continuidade lá ao estudo de estatística. E preparei um material para vocês, algumas dicas quentes de tabelas para facilitar o cálculo, né? E já digo logo, neste momento eu não sou muito favorável ao uso de calculadora, não que eu seja contra, muito pelo contrário. Sou totalmente a favor de tecnologia. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Tecnologia foi feita para facilitar a nossa vida. O único problema da tecnologia é você saber utilizá-la, ou utilizá-la com propriedade. Então, antes de você utilizar a tecnologia, você tem que conhecer e perceber que ela só facilita a sua vida e não substitui o seu raciocínio ou supostamente a sua capacidade de resolver as coisas, né? Então, eu acho que é muito interessante você fazer as continhas na mão, para que você tenha destreza, principalmente na fase em que vocês estão, que enfrentarão o vestibular, que demanda, além do conhecimento, agilidade na resolução dos problemas. Então, se você for uma pessoa dependente de uma calculadora para fazer continha, de mais, de menos, de vezes, etc., você está roubado e no mato sem cachorro. Então, nesta fase, eu não sou muito favorável, não. Nada favorável ao uso de calculadora, porque isto deixa o cérebro preguiçoso, né? Mas, nesse momento do nosso estudo, não tem alternativa. Por quê? Porque as contas que faremos são sistemáticas e contas bestas, né? Geralmente a multiplicação, soma, subtração e radiciação, vez ou outra potenciação, e nós trabalhamos com números decimais, duas casas, decimais e por aí vai. De modo que, se não tiver uma calculadora, o que era chato fica praticamente impossível de ser feito. Eu não sei se vocês têm calculadora. Se não tem, sugiro que compre uma. Não tenho fazer um merchandising aqui, mas não tem nenhuma participação nos lucros. Uma Cássio. Por que uma Cássio? Porque, primeiro, que ela é baratinha, não deve custar mais de R$50. Segundo, que a entrada dos dados fica registrada na tela exatamente como você escreve. Por exemplo, se você tem uma expressão do tipo 2, que multiplica 3 mais 5, né? E que soma a raiz quadrada, square root, de não sei quem e tal, você vai digitando isso aqui, vai aparecendo no visor, exatamente a sentença matemática que você tem que resolver. Ela é muito prática, muito fácil. Eu tenho uma... Bom, isso é do tempo das engenharias que eu fiz, né? Não que ela seja de lá, mas eu me acostumei com uma máquina HP, calculadora HP, foi a primeira que saiu, programável, isso lá na década de 80, né? Trocentos anos atrás, e ela tem um sistema de processo de dados chamado lógica booleana, e é um inferno, né? Para você lidar com a bichinha, você tem que fazer um curso. Mas, sei lá, me dei bem com ela, mas hoje eu percebo que a Cássio é muito mais amigável, né? Então, não compre HP. Excelente máquina e tudo mais, mas só que a lógica dela para entrada de dados e processamento exige de você um pouco mais do que o necessário para fazer conta na máquina, né? Então, compre aí uma Cássio para que a gente possa fazer as continhas, tá? Mas o vestibular não vai usar
continhas. Tudo bem, você não vai usar a calculadora no vestibular, mas para que você perceba e entenda os gráficos que serão analisados, os processos que serão desenvolvidos, a calculadora vai auxiliá-lo sobremaneira, tá? Ou então, quem domina aí o Excel, obviamente terá que trabalhar com o computador, faz tudo no Excel, né? Quando eu fiz doutorado na Unesp, eu tive uma disciplina chamada Estatística para Pesquisadores. É uma estatística muito avançada, e fazia tudo no Excel. Quer dizer, todas as contas, os processos, eu desenvolvi uma tabela, até vou dar um toque para vocês sobre essa tabela, e na tabela do Excel eu inseria os dados, bastava digitar lá que ele já saía fazendo conta para mim. Claro que eu programei tudo para que isso ocorresse, né? Então, o trabalho braçal eu deixava para a máquina, o trabalho mental era pela minha cabeça. Bem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e para a gente poder começar. Então, está aqui. Veja se compartilha, por favor. Está aparecendo aí? Tá sim, professor. Tá, então o que é que nós veremos hoje? Continuando estatística, né? Nós vimos na última aula medidas de tendência central, que era média, moda e mediana, ou seja, você tem um intervalo, obviamente você tem o centro desse intervalo, né? Tem lá um intervalo, você tem o centro e as medidas média, moda e mediana, o ideal é que elas se concentrem aqui em torno do centro. Por isso que são chamadas de medidas de tendência central. Mas, infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Por exemplo, uma coisa dolorosa, triste e injustificada é a disparidade social no nosso país, particularmente no momento em que vivemos, né? Então, hoje nós temos pessoas nas mais diversas situações. Ontem eu estava ouvindo o rádio, eu gosto de ouvir a Jovem Pan, que traz sempre notícias, e de repente entrou uma notícia no ar, vendedor, uma loja de venda de carros de luxo, era Porsche, Jaguar e Maserati, né? As três marcas que esta loja comercializava. E ela dizia que a quantidade de vendas que ela teve de Porsche 911 foi 40% a mais do que o mesmo período do ano passado. Se você pensar que um 911 deve estar por volta de uns 550 mil reais, né? Você vê o absurdo. Por que absurdo? Porque, ao mesmo tempo, né, você tem pessoas na fila da Caixa Econômica Federal para receber 600 reais. Tá? Então, o que é que nós temos aqui, pensando nesse intervalo? Nós temos pessoas, um grupo que está por aqui e um grupo que está por ali. Quer dizer, olha a dispersão desses dados. E aqui no meio está nós, o resto. Certo? Então, geralmente, os dados são dispersos. E a questão é, o quão dispersos eles estão? O quão espalhados eles estão? E em função desse espalhamento, levantar isto, identificar isto, nos permite ter uma visão mais perfeita de todos os dados da minha amostra. E, sobre esta visão, né, eu atuo. No caso do nosso país, o que é que seria necessário? Políticas de inclusão, políticas sociais, políticas de educação, para que esta disparidade, né, diminuísse. Não, você nunca vai conseguir eliminar, mas que ela diminuísse e as coisas mais ou menos se concentrassem por aqui, que seria o ideal. Então, está aí mais uma forma de entendermos a estatística e a sua importância, né, dentro de um contexto mais amplo. E o contexto pode ser o mais abrangente possível, área de saúde, área social, etc, etc, etc. Então, está aí. E o que nós veremos hoje é justamente isso, como analisar dados dispersos, diferentes daquele média, moda, mediana, que não representam, ou melhor, não identificam claramente o que é que está acontecendo,
e, através dessa análise, desses dados dispersos, eu tomar lá as minhas decisões, tá certo? Então, é isto que nós trataremos hoje. E as medidas de dispersão, elas são três medidas, né? É a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, serão estes os objetos do nosso conhecimento. Tá? Nós vamos trabalhar com amplitude, variância e desvio padrão. E também média geométrica. Não sei se eu já falei sobre isso, parece que alguém me perguntou, eu talvez tenha dito alguma coisa. A média geométrica e outra média chamada média harmônica, né? Que são esses três objetos que nós vamos estudar. Lembrando que as medidas de dispersão são estas três: média geométrica e média harmônica, né? Estão meio que fora aqui da coisa, tá? É um capítulo à parte. Bem, se isto é o objeto do conhecimento, quais habilidades você terá que ter ou desenvolver para com isto trabalhar, né? Então, obviamente que você terá que ter aqueles conhecimentos e desenvolvido aquelas habilidades do tópico anterior, ou seja, calcular as medidas de tendência central, por quê? Porque elas serão as bases para que possamos ampliar a informação e partirmos para a medida de dispersão. Então, você deverá conhecer tudo aquilo que nós já tratamos, né? Medida de tendência central, ou seja, a moda média mediana, resolver problemas que envolvam lá conhecimentos de estatística, ou seja, ter a capacidade de ler um texto, perceber no texto certas correlações com os conceitos que nós estudamos e associar fórmulas e, algebricamente, desenvolver lá a resolução deles, tá? Então, é isto que se espera em termos de habilidade. Portanto, é uma sequência, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma tabela em que eu tenha as notas obtidas numa prova por duas turmas. Uma turma da manhã obteve estas notas e a turma da tarde obteve essas notas. Observe. 1, 4, 6, 8, tal. 5, 6, 4, 6, 5, 5, 3, 2, 5. Quer dizer, quando a gente bate o olho nesta segunda coluna e nesta segunda coluna, a gente começa a perceber coisas, a gente começa a fazer inferências, né? E qual é a inferência que eu faço? O que você, observando esta coluna e esta coluna, diria a mim a respeito da turma da manhã e da turma da tarde? Qual é o impacto que isto causa em você? Vamos lá. Diogo, o que é que você me diria, Diogo? Você está por aí, meu querido? Enzo, muito tempo que eu não falo com você, Enzo. Diga lá para mim, então. Enzo, você ligou o computador e voltou para dormir? Myron, fala comigo, Myron. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Então, por que esses praga não respondem? Quem falou comigo? Eu fechei a tela aqui. Quem foi? Luísa? Não, Fernando, professor. Fernanda? Ah, tá aqui, tá vendo agora. Fernanda, o que isso impactou você? Qual é a inferência que você faz ao olhar para essas duas tabelas? Você poderia me dizer? Se não impactou, não estou percebendo nada. Peraí, professor. Ué, os números, né, aumentaram. Sim, mas eu estou falando, vamos falar em termos gerais. Como é que você analisaria, né, a turma da manhã e a turma da tarde? O que você percebe nisso aqui? Estou falando com a Fernanda, mas está aberto para todo mundo. Quem quiser participar, seria interessante. Ninguém arrisca?
Professor, eu não tô sabendo. Tá. Observe só, ó. 1, 4, 6, 8, 7, 2, 8, 2, 9, 3. Eu percebo notas espalhadas dentro de um espectro, né? O que é espectro? Filme de assombração? Não. É um intervalo. Então, quais são as notas possíveis de uma prova? O temível 0 e o desejado 10. Então, aqui você tem um espectro, né? Você tem um intervalo numérico onde as notas se distribuem. E o que é que eu percebo na turma da manhã? Eu percebo que a coisa está espalhada. Tem bichinho lá com 1, tem gente com 9, quer dizer, está espalhado tudo por aqui. Concorda comigo ou não? Já a turma da tarde, o que que você percebe comparando as notas? 5, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 3, 7, 5. Quer dizer, praticamente, as notas estão concentradas aqui no meio. Então, de cara, só de observar as notinhas, sem fazer continha, sem nada, eu intuo, olha que palavrinha bonita, logo de manhã assim, eu intuo que a turma da tarde é mais homogênea que a turma da manhã. Né? Ou seja, a turma da manhã é heterogênea e a turma da tarde é homogênea. Percebe isto? Sim, professor, agora se apontando ficou mais claro. Então, é isto que vocês têm que perceber, que é este o modo de olhar quando você trabalha com estatística. Você olha para os numerinhos e não vê quantidade. Claro, ele representa a quantidade, mas você não percebe a quantidade, você deve perceber a discrepância entre as quantidades. Né? Aquilo que eu falei. Pô, como é que o cara que vende Porsche a 550 pau, né, à vista, está vendendo 40% a mais do que o ano passado, sendo que está todo mundo sem emprego? Alguma coisa está errada. Né? Ou, não sei, o negócio está estranho. Nada contra quem ganha muito ou quem tem dinheiro para comprar um Porsche por 550 mil, pagar à vista e tudo mais. Porque, além dos 550 que o cara paga à vista, ele tem o quê? Ele tem a manutenção, ele tem IPVA, parará, quer dizer, ele paga, no mínimo, um carrinho básico por mês só para manter o Porsche. Sem contar que ele está sujeito a assalto, ou tomar um tiro, etc. Então, tem que ser blindado. Se é blindado, já aumenta o preço. Então, está aí a discrepância. Isto aqui é o Porsche e a turma que está na Caixa Econômica Federal esperando os R$ 600. Aqui não. Aqui a coisa está mais homogênea. Então, enquanto professor, por exemplo, se eu pego estas notas e se eu pego estas, o que é que eu percebo? Opa, eu preciso trabalhar melhor com essa turma aqui. Eu preciso pegar o João, trazer o João para o lado, né? O lado da força, porque está no lado sombrio. Felipe também. Olha lá. A Clara está perdidona, está com 2. Maria está com 3. Então, esses daqui precisam ser trazidos para o lado bom da força. Agora, já essa turma aqui, não, ela é mais homogênea, ela é mais fácil de trabalhar com ela. De onde se conclui que eu posso obter um rendimento mais rápido e efetivo com esta turma do que com aquela turma. Porque para que eu possa obter um rendimento com aquela turma, eu preciso tê-los todos mais ou menos uniforme, porque senão, enquanto eu estou falando as coisas aqui, o Alberto está entendendo tudo, o Pedro, o Mário, a Silvia e o Cláudio. O João está perdidão, Clara também, Felipe mais ainda, Maria também. E eles vão lá ficando para trás. E isso não é bom, tá? Diferente daqui, certo? Então, quando eu observo números ou tabelas, numa forma bem grosseira, eu já tenho percepções daquilo que os números estão mostrando a mim. A estatística só aprimora, aperfeiçoa e eleva esta percepção, tá certo? Então, concluindo aqui, se nós calcularmos a média, a moda e a mediana, né, da turma da manhã, eu obterei. Faça a continha para você. Como é que você calcula a média? Soma as notinhas, divide por quanto foi somado. Então, eu tenho que a média é 5, a moda é 2,8, lembrando que moda
é quem mais se repete, então a turma da manhã é bimodal e a mediana é 5. Eu pego a turma da tarde e faço a mesma coisa. O que é que eu estou fazendo? Determinando as medidas de tendência central. Então, eu chego à conclusão que a média da turma da tarde é 5, que a moda é 5 e a mediana é 5. Agora, pergunto-lhes, comparando, olha só, comparando essas continhas que eu fiz aqui, que agora eu risquei, vocês não enxergam nada, você pode, ou você tiraria a mesma conclusão que eu tirei inicialmente? A discrepância entre as turmas seria tão perceptível? Hein, Fernanda? Vocês estão aí ou caiu? Tá todo mundo aí? Sim, professor, tudo certo. Então respondam, caramba. Se não quer falar comigo, bate na mesa. Eu sei que você não sabe. Você nem fala nada. Não sei, professor. Não quer nem saber. Só fiz a pergunta. Você não sabe responder, bate na mesa. Vamos combinar assim, fica mais fácil. Então, a pergunta que eu fiz, qual foi? Ah, nem sei mais. Está aqui, ó. Eu fiz uma análise inicial, discuti com a Fernanda e tudo mais, quando eu te mostrei as tabelas. Aí eu peguei e fiz essas calculeiras tudo aqui. E cheguei nestas medidas de tendência central. A questão que eu coloco é, determinadas as medidas de tendência central, se eu não fizesse aquela análise inicial, com as medidas de tendência central, eu teria a mesma intuição que eu fiz antes de calcular isso aqui? Esta é a pergunta. Eu acho que sim, professor. Não. Por que não? Elementar, meu caro Watson, né? Veja, média 5, média 5. Moda 2 e 8, moda 5. Mediana 5, mediana 5. A única coisa que eu perceberia é que aqui houve uma nota 2 e uma nota 8, que é maior que a nota 5. Mas fora isso, eu não perceberia, né, a heterogeneidade da turma da manhã e a homogeneidade da turma da tarde com tanta clareza. O que eu quero dizer com isso? Nossa, não tenho a menor ideia. O que eu quero dizer com isso é que as medidas de tendência central não são as mais indicadas para tirarmos inferências de dados estatísticos. Mas se não são boas, para que a gente estuda? Porque nós precisamos dela. Não tem outro jeito. Mas elas não são, dependendo de como se comportam os dados, uma vitrine legal daquilo que está rolando. Então, por isso que nós partimos para as medidas de dispersão. Eu analiso mais profundamente. Por quê? Porque se eu fico nas medidas de tendência central, eu posso ser levado a erro. Percebeu uma coisa e outra? Ficou claro isso, minha gente? Sim, professor. Só bater na mesa. Não entendeu? Ou então, entendeu? Uma batida só. Pronto. Aí não cansa ninguém falando. Então, está aqui. Por isso que eu vou além. Né? Eu vou buscar coisas mais interessantes. Tá certo? E essas coisas mais interessantes são as medidas de dispersão. Então, aqui, observando as notas obtidas, eu percebo inicialmente que os perfis são diferentes. Já discuti isso. E que a turma da tarde é mais homogênea que a turma da manhã, né? E que a turma da manhã, interessantemente, tirou as maiores notas. Quer dizer, são coisas dispersas, conclusões corretas, mas dispersas, que não me levam a uma ideia do todo. E eu quero a ideia do todo, né? Eu quero traçar um perfil. E isto não foi suficiente com as medidas de tendência central. Portanto, eu parto para algo mais elaborado, né? Então, as medidas de tendência central
são insuficientes, tá certo? Aí entra o nosso objeto de estudo, as medidas de dispersão. O próprio nome está dizendo, o que é medida de dispersão? É o grau de dispersão, variabilidade de um conjunto, né? Então, a medida de dispersão está associado à variação entre os valores que pertencem a uma certa amostra, um certo dado, universo. E ele pode ser calculado por meio de algumas medidas, denominadas medidas de dispersão. Vamos mostrar quais são elas. Amplitude. O que é a amplitude? O próprio nome está dizendo. É a origem e o final. É a distância entre um ponto e outro. Ou seja, é um T final e um T inicial. Então, a amplitude em um conjunto é uma medida de dispersão dada pela diferença entre o valor máximo do conjunto e o valor mínimo do conjunto. Eu tenho a amplitude. No caso das notas, qual seria a amplitude? Não, minha gente, fala comigo. Eu estou carente de gente. Foi muito rápida a pergunta. Eu tenho aqui as notas. As notas possíveis na prova. Qual a pior nota que o bicho pode tirar? Né? Infeliz pode tirar 0. Vivente tirou 0. Aí, outro vivente tirou 10. Qual é a amplitude? Amplitude nesse caso, 10. Por quê? Porque é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, neste caso, notas de uma prova, a minha amplitude de amostra é 10. Simples assim, tá certo? Então, está aqui um exemplo. Dado um conjunto V, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 18, temos que seu valor mínimo é 3. Veja que eu tenho um conjunto e ele está ordenado. E o seu valor máximo é 18. Portanto, a amplitude desta amostra, ou destas amostras, ou deste universo, é 15. Isto é amplitude. Ficou claro? Outra medida de dispersão é a variância. E veja que a amplitude também não traz muita grande informação, não. Só diz para você, né, o quanto está, qual é o range, qual é a abrangência das minhas amostras. Variância. O que é a variância? A variância é um conjunto, variância de um conjunto é uma medida de dispersão. E o próprio nome já diz lá. Diferentemente da amplitude, ela é calculada tomando-se como referência a média aritmética. Então, a variância faz uso da média aritmética para se expressar. E aí começa as calculeiras, e por isso a minha abertura sobre o uso da calculadora. Então, está aqui o cálculo da variância. Olha que coisa infernal, né? Mas não é tão infernal assim, ela é só feia. O que significa a variância? Eu costumo indicar a variância com VAR. Não sei porquê, sempre fiz isso. Dei aula de bioestatística na biologia, dei aula de estatística na educação física, gostava da turma lá, e sempre usei isso aqui para facilitar. Então, o que é a variância? Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. I vai de 1 até N. Xi menos x barra ao quadrado. Vamos entender as letrinhas, porque as letrinhas é importante, porque elas têm significado, né? Se você não as entende, não percebe o seu significado. Quando eu escrevo xi, o que é que vem na sua cabeça? O que é que isto significa para você? É um elemento da minha amostra. É um aluno. Ao invés de dar nome para o aluno, eu chamo de xi, onde o i, né, ele assume valores 1, 2, 3, então é a posição. Tá? O que é x barra? É a média. Né? Então, considerando a minha variável como x, xi é um elemento do meu universo, ou é uma amostra, x barra é a média. Então, o que eu tenho aqui?
x1 menos x barra ao quadrado, x2 menos x barra ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, se eu pego os elementos daquele conjunto, né, primeira coisa que eu faço, qual é? É calcular a média. Calculada a média, eu vou calcular as variâncias, ou seja, o quanto isto aqui está distante da média. E para isso, o que é que eu faço? Xi, que é o elemento, menos a média. Por exemplo, suponhamos que a média vale 5. Se o meu primeiro elemento é 3, o xi menos o x barra será 3 menos 5. Portanto, menos 2. O que é que significa esse menos 2? Significa, esse negativo aqui significa que ele está à esquerda da média. Ele se posiciona, se aqui eu tenho o elemento central, a média, o bicho se posiciona a 2 unidades do lado esquerdo. Se eu pego o 18, por exemplo, que é o mais alto, 18 menos 5, 13. Então, isso significa o quê? Que o elemento está posicionado lá, distante da média, à direita, tá certo? Então, a variância é dada pelo quadrado da diferença, olha aqui, quadrado da diferença entre cada amostra e a média. Somo tudo, divido pela quantidade somada e eu tenho a variância. É assim que eu faço, tá? Então, para calcularmos a variância, primeiro, calculamos a média aritmética dos valores do conjunto. Segundo, calculamos a diferença entre a amostra e a média. Terceiro, calculamos o quadrado, eu boto mais um passo aqui, calculamos o quadrado dessa diferença. Quarto, calculamos a média aritmética dos resultados encontrados no passo anterior. Então, desta forma, eu tenho a variância, tá? E para facilitar esta calculeira do capeta, por quê? Porque se esse conjunto aqui tem 200 elementos, sentiu o drama de 200 continhas? Então, você tem que organizar isso. Por isso, eu montei algumas tabelas que eu vou apresentar para vocês, que facilitam sobremaneira o dado. Tá? Então, isso é o cálculo da variância. Exemplo, considere o conjunto X, 11, 13, 14, 15, 17 e 20. Vamos calcular a sua variância. Primeira coisa que eu faço, calculo a média. 11 mais 13 mais 14 mais 15 mais 17 mais 20. Isso costuma dar 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foram os dados somados. Portanto, 90 por 6. O que significa dizer que a minha média, né, já que eu chamei a minha amostra, a variável de x, a minha média é dada por x quadrado, x barra. Se eu tivesse chamado isto de y, seria y barra. Se eu tivesse chamado de a barra, e assim por dentro, né? Então, no caso aqui, a média é 15. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o xi, isto aqui é o xi, ou seja, cada elemento, e isto aqui é o x barra. E vou fazer a diferença. E depois vou elevar ao quadrado essa diferença. Está aqui. Aí eu pego e somo essas medidas, ou esses valores. Somo esses valores, deu 50. Quantos foram somados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divido. Ou seja, a variância é a média aritmética do quadrado das diferenças entre o elemento e a média. Portanto, a variância é 8,33. Tá? Então, é desta forma que eu calculo a variância. Só que, se você fizer isso, as contas se perdem no papel. Eu tenho um processo mais interessante. Quer ver? Só um minutinho. Um modo prático de fazer isso. Veja só. Nós vamos dar aqui o mesmo exemplo. Veja. Não sei se é o mesmo, eu peguei os dados aqui. Sei lá. Vai ser a mesma coisa, só que diferente. Então, eu tenho 11, 13, 14, 15, 17 e 20. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Né? E eu quero calcular a variância. Primeira coisa, vou montar uma tabelinha. Para quê? Para fazer mais fácil as continhas. Eu botei alguns dados aqui em cima na tabela. Esse N representa o que para mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N é o número das minhas amostras. São quantas amostras eu tenho. Esse XI
eu porei aqui na coluna cada um dos valores da minha amostra, tá certo? O FI não vou utilizar, mas o FI indica a mim a frequência, a repetição daquela amostra, né? Não é o caso, não tem ninguém. O XI menos o X barra é a diferença entre cada amostra e a média. Na outra coluna, eu pego o que deu nesta e elevo ao quadrado para poder calcular a variância. Percebeu como é que a tabelinha é feita? Então, vamos lá. Está aqui, ó. Então, eu botei aqui... Opa, desinvestou. Peraí, calma, relaxa. Ele está estressado. Está aqui. Eu coloquei aqui o N. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Que símbolo é este aqui embaixo? Somatório. Por quê? Porque eu vou somar aqui. É muito mais fácil fazer desse modo. Agora, aqui eu vou botar os valorzinhos lá em cima, né? Ó. Então, eu ponho aqui o 11, o 13, o 14, o 15, o 17 e o 20, e eu vou precisar da soma deles. Por que eu preciso da soma deles? Para calcular a média. Então, eu já puxo aqui embaixo e já faço a soma deles. Olha que coisinha amiga, né? Aí, a segunda coluna, como é a frequência, não tem repetição, vai ficar em branco. E aqui eu vou, agora, para poder fazer esta coluna, eu preciso calcular a média, né? Porque aqui é este elemento menos a média. Então, eu faço a continha ali. Olha só, olha. Então, é 90, de modo que a média vai ser 15. Pronto. Então, quem é que vai entrar aqui? Vai entrar 11 menos 15. 13 menos 15, 14 menos 15. Ao invés de escrever, indicar a conta, eu já soco logo a resposta. Então, aqui vai ser 11 menos 15 costuma dar menos 4. 13 menos 15 costuma dar menos 2. 14 menos 15 sempre dará menos 1. E 15 menos 15 dá 0. 17 menos 15 é 2. 20 menos 15 é 5. E eu tenho aqui o quê? O que apareceu nessa coluna? As diferenças entre cada amostra e a média. Olha só, não tem conta, não tem muita conta. É facinho, facinho. Aqui, o que eu preciso? Eu preciso desse dado. Quem é esse dado? É a coluna anterior posta ao quadrado. E facinho, facinho, sem máquina, eu faço as continhas. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. E lembra, não vou voltar, mas lá na fórmula anterior, eu precisava desta soma, né? Então, já soco logo ali. Olha que coisa meiga, sai tudo limpo, claro, perfeito, legível, né? E eu tenho aqui a soma. Agora, eu aplico a fórmula da variância. O que é que diz a variância? Aqui falta um R. A variância vai ser o quê? A média aritmética do quadrado da diferença entre cada amostra e a média, né, dividido lá. Por quantos elementos? Por 6. Então, eu tenho 50 dividido por 6, que é a quantidade de dados, e olha que coisinha fantástica. Eu tenho aqui a variância. Limpo, claro. Veja como a apostila trata o dado, vai mostrando cada um deles fazendo uma contalhada do capeta, você se perde. Aqui não, aqui é tranquilo. E adivinha por quê que eu desenvolvi este processo, né? Porque eu trabalhava com o pessoal da educação física. Nada contra, mas o que é que um cara que faz educação física tem na cabeça? Uma bola, né? Como é que eu vou botar as coisas de matemática lá dentro? Fazendo com que a coisa seja amena. Então, eu trouxe problemas estatísticos vinculados à educação física, e existem inúmeros, felizmente, foi o que me deixou contente, e mais ainda os alunos, e, por não ter muito processo algébrico, desenvolvi de uma forma mais simples, eles adoraram. E como usava a máquina, mais melhor de bom ainda, né? Só que eles não sabiam usar a máquina, eu tive que ajudar a ensinar. Mas foi muito legal o curso, gostei muito da turma, um pessoalzinho muito interessado. Então, está aqui como é que você calcula a variância. Alguma pergunta?
Por enquanto não, professor, tudo certo. Perceberam a facilidade do uso da tabela? Então, eu sugiro que sigam. Sim, professor. Professor, o que é essas colunas aqui? Eu fiz a mais, né? Eu fiz a mais, tá? Em algum momento a gente vai precisar de mais colunas aqui, porque eu vou precisar, nós já falamos de frequência, frequência absoluta, frequência relativa, a gente vai falar de frequência acumulada, então a gente vai precisar de mais colunas. E feito em tabela é muito mais simples da gente fazer as coisas, tá? Eu tenho aqui, agora, um outro conjunto de dados, uma outra amostra, que eu chamo estas amostras de amostras Y. Ô, senhor, não estou entendendo essa coisa de X e de Y. Aqui, então, vamos facilitar. Aqui é turma da manhã, aqui é turma da tarde. Pronto, é a mesma coisa, só que ao invés de escrever turma da manhã, eu ponho X. Turma da tarde, eu ponho Y. Mais simples, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, também 6 dados. Então, vou compor a minha tabelinha aqui, observe. Eu tenho aqui N, número de ocorrência, XI, a ocorrência, FI, não vou usar, porque não tem frequência, cada um tem frequência 1, a diferença entre o elemento e a média e o quadrado dessa diferença. Então, tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o somatório. Botei os elementos, 3, 14, 15, para lá, o somatório, eu vou precisar dele. Para quê? Para calcular a média. Agora, uma vez que eu tenha o somatório das minhas amostras e quantas são as minhas amostras, cálculo da média, faço aqui no cantinho. Só que a média agora, como a minha amostra é chamada Y, vai ser Y barra. 90 sobre 6 é 15. Note que as médias é igual, né? São duas coisas de mesmo valor. Aqui eu calculo a diferença entre cada amostra e a média. E veja que eu faço rapidinho. 13 menos 15 menos 2. 14 menos 15 menos 1. 15 menos 15, 0. 15 menos 15, 0. 16 menos 15, 1. 17 menos 15, 2. Então, sem fazer a indicação, sem nada, eu já, né, até sugiro que você ponha a média aqui em cima. Eu só não a coloquei para não atrapalhar. Até tinha posto, mas depois tirei. Então, por exemplo, eu vou colocar a outra lá em cima, que ela cabe. Então, para você não se errar na continha, você põe aqui x barra igual a 15. Porque daí você pega 11 menos 15, 13 menos 15, fica mais visível, tá? Então, é só uma sugestão. Mas como aqui ficou pinhocado, né, eu não tive como colocar a média para fazer a continha. Mas veja que a continha saiu facinho. E eu preciso da soma disso, né? Desculpa, aqui não. Eu preciso fazer agora a diferença. Ô, Cacilda, o quadrado da diferença. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 é 0, 0 é 0, 1 é 1, 2 é 4. Preciso da soma disso. 4, 5, 6, 10. Pronto, 10. Né? O que é a variância? É a média aritmética entre o quadrado da diferença entre cada amostra e a média e o número de amostras. Portanto, será 10 dividido por 6. E eu tenho que a variância é 1,67. Bem, depois de todas essas contaiadas feitas, qual é a inferência que eu tiro ou que eu faço? Quem é que fala? Cheguei nisso e cheguei nisso. Qual é a inferência sobre os dados? A gente faz... Calma, professor, não sei, tô devagar ainda. Tá, se a gente faz essas contaiadas, chega nisso e não sabe concluir, não serviu de nada as contas. Então, primeira coisa, vamos esclarecer aqui. Primeiro, note que as médias são as mesmas, o que talvez me leve a pensar que essas turmas são muito iguais. Né? É a mesma coisa, mexer com isso e mexer com aquilo. Só que não é. Olha a variância aqui, 8,33. Olha a variância aqui, 1,67. O que significa? Significa que esta turma, os dados estão muito mais próximos da medida de tendência central do que aquela. Lá nós temos dados dispersos, tá?
Por quê? Porque a variância deu muito grande. E aqui a variância deu pequena, certo? Portanto, este agrupamento aqui é mais homogêneo. Essa turma aqui é a turma que compra Porsche. Aquela turma lá é a turma que está na Caixa Econômica Federal esperando os R$ 600, infelizmente. Né? Então, está aqui. Então, nós podemos concluir que a variância, né, da y, né, a variância y, relativa à variável y, é menor que a variância x. Portanto, eu concluo que estas minhas amostras, né, ou este universo, é muito mais homogêneo. Por exemplo, se eu tivesse que dar aulas nesta turma e tivesse aplicado um teste de avaliação, esta turma apresentou este resultado, esta turma apresentou este resultado, né? Faço estas continhas, o que é que eu concluo? Eu terei muito menos trabalho com esta turma, e eu posso correr com ela, ou posso aprofundar os conhecimentos, do que com aquela turma. Por quê? Olha a discrepância. Se eu corro com essa turma, quem está na ponta vai ficar para trás, né? Tá certo? Então, está aqui a importância da variância. Entenderam agora o seu significado? Ficou claro? Agora ficou claro, professor. Ótimo. Então, percebam isto. Quanto maior a variância, maior a discrepância entre as minhas amostras, os seus valores, né? E quanto menor a variância, mais homogênea é o meu universo, são as minhas amostras, né? Eles estão meio que aglutinados, tá certo? Isso é fundamental. E, finalmente, a terceira medida de dispersão é o desvio padrão. Ele é simples, né? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é um valor raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão calcula a variância e extrai a raiz quadrada. Então, tá lá. No cálculo da variância, vimos que a diferença entre os valores do conjunto e a média aritmética, fundamentais na análise da homogeneidade de um conjunto de valores, são elevados ao quadrado. E, ao elevá-los ao quadrado, o que é que eu estou fazendo? Eu estou potencializando os seus efeitos. Estou potencializando os efeitos da média, né? Por isso, definimos uma segunda medida de dispersão denominada desvio padrão. É meio que para corrigir aquele elevar ao quadrado. Então, considere a variável x como um conjunto de valores, x1, cuja média aritmética tem valor representado por x barra, denomina-se desvio padrão deste conjunto de valores a medida d calculada pela seguinte expressão, raiz quadrada da variância. E por quê? Porque, na realidade, ao calcular a variância, eu faço a média, eu pego o quadrado das diferenças e calculo a média disso. Então, eu potencializo o valor. Para cortar, meio que cortar o seu efeito, eu extraio a raiz quadrada. Então, o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Ok? Tá? Isso aqui é simples. Bem, vamos ver aqui. Uma variação com 10 questões foi aplicada em uma turma de 20 alunos. A tabela registra os acertos. Aqui. A tabela registra os acertos nessa avaliação por quantidade de alunos. Então, eu tenho lá, ó, a tabela, não dá para ver nada, né? Não, dá sim. Então, eu tenho aqui os dados, tá? E, não, isso aqui eu misturei, desculpe, está errado, está errado, está errado. Eu vou voltar, não é isso aqui que eu quero mostrar, não. Eu vou voltar lá atrás. Aqui. Ué. Está aqui. Então, eu tenho aqui, deixa eu copiar esses dados. A variância, copy, paste. Copiar o outro dado, copy, paste.
Pronto. Então, aqui eu tenho as duas variâncias, né? A variância relativa às amostras X e relativa às amostras Y, onde se conclui que o desvio padrão relativo à amostra X vai ser o quê? A raiz quadrada de 8,33. Aí você pega a calculadora e vê quanto dá. E aqui, a desvio padrão vai ser o quê? 1,67. Tá certo? Então, o desvio padrão é simplesmente fazer isto. Tá? Deu para entender a ideia? Alguma pergunta? Não? Por enquanto não, professor. Tá. Rapidinho, que já está terminando, por quando a gente começa a gostar, acaba. A média geométrica, eu não sei se eu já falei, eu tenho a impressão que sim, mas não tem importância. O que é a média geométrica? Né? Veja só, suponha que eu tenha aqui um conjunto de valores denotado pela variável x. Então, eu tenho o x1, o x2, o x3, enfim, eu tenho n valores em um conjunto. Não negativos, tá? Eu denomino média geométrica, vamos chamar de MG, a apostila chama só de G, você que sabe, como sendo a raiz quadrada do produto das minhas amostras x1, x2, x3, pontinhos, xn. E aqui a raiz enésima. E este n significa o quê? A quantidade de elementos que eu tenho na minha amostra. Então, nós denominaremos a média geométrica como sendo a raiz enésima do produto das minhas amostras. E o n significa o número de amostras multiplicadas. Tá certo? Onde é que usa isto? Isto é muito comum na matemática financeira, tá? Geralmente ela é calculada para variação percentual após sucessivos aumentos de um determinado valor, né? Então, por exemplo, cesta básica teve, num trimestre, aumentos consecutivos de 5%, 4% e 2%. Qual é a avaliação que eu posso fazer no trimestre? Eu vou calcular a média geométrica disto. Então, no trimestre, teve um aumento de tanto, tá certo? Então, é desta forma que eu calculo a média geométrica, a raiz enésima do produto de enésimas amostras. Agora, nós vamos fechando já a nossa aula, que infelizmente está acabando, a média harmônica. A média harmônica. O que é a definição de média harmônica, né? Então, suponha que tenhamos um conjunto também X, né? Denominei o X, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, né? Desculpe, terceiro elemento não. Enésimo elemento, tá? Então, eu tenho N elementos aqui na minha amostra. Eu chamarei de média harmônica, MH, ou simplesmente H, como sendo, cuidado, uma fração. O numerador será o número de elementos da minha amostra, né, N, e aqui eu porei a soma 1x1 mais 1x2 mais 1x3 mais pontinhos mais 1xn. Tá? Em outras palavras, né, como é que eu leio isto aqui matematicamente? A média harmônica de um conjunto como sendo o inverso da média aritmética, né, do inverso dos seus elementos. Veja só, se eu somo aqui x1, x2, x3, xn e divido
por N, eu tenho a média aritmética. Só que aqui eu tenho 1 sobre x1, 1 sobre x2. Então, aqui é o inverso dos elementos. É a soma dos inversos dos elementos. E o N está lá em cima. Então, é meio que de cabeça para baixo a média aritmética. Esta é denominada a média harmônica, tá? Se eu fizesse a média aritmética dos inversos, não é média harmônica, a média aritmética dos inversos, eu faria isto. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Isto aqui é a soma dos inversos. Se eu divido por n, o que é isto? É a média aritmética dos inversos. Agora, se eu pego e inverto isto, ou seja, levo isso para cima, trago isso para baixo, o que é isto? É o inverso do inverso. Olha lá, ó. É a média harmônica. Tá ok? Só estou entendendo nada. Tem importância. Para nós fechar a conta, ó, nos 5 minutos finais. Suponha que eu tenha um conjunto X com poucos elementos, porque senão a gente tem que fazer muita conta. 3, 14 e 12. Né? Eu posso querer a média, eu posso querer a moda, a mediana, desvio padrão, etc., variância, certo? Posso querer trocentas coisas, mas não quero, eu quero a média harmônica. Como é que eu vou calcular a média harmônica? Fração. Quantos é o meu elemento? É 3. Então, aqui em cima, 3 são os meus elementos, número de elementos. Aí eu pego e calculo os... Aliás, desculpa, calculo não. Eu pego os seus inversos, né? Ou seja, o inverso do primeiro, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro. E faço as continhas. Claro, né? Tem que fazer continha. Fazendo as continhas disso aqui, nós temos o quê? Isto aqui será 3 dividido por 1/3, mais 1/4, mais 1 dozeavos. Se eu não tiver errado, está certo. Costuma dar 8 dozeavos. Note que este traço de fração é o traço maior. Portanto, isto indica a mim que isto é o numerador e aquilo é o denominador. Então, eu tenho o quê? Uma divisão de frações. E quando eu tenho uma divisão de frações, o que é que nós faz? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, neste caso específico, a média harmônica será o quê? Divido por 2 dá 6, divido por 2 dá 4, divido por 2 dá 3, divido por 2 dá 2. Então, vai ser 9 meios. Então, a média harmônica, né? A média harmônica, ou simplesmente H, será 4,5. Tá certo? Vamos ver a média normal aqui. O que é que seria? 14 não, desculpa, 4, com 12, 16, com 3, 19, né? Portanto, eu tenho 19 dividido por 3. 19 dividido por 3, o que é que dá? Vai dar 6 e qualquer coisa aqui. Então, veja, note, perceba, mensure. Esta é a média harmônica, desculpe, esta é a média e esta é a média harmônica, tá? Há uma pequena diferença, certo? Onde é que a gente vai usar esta média harmônica? A gente vai discutir isso na próxima aula, que infelizmente não há mais tempo. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Tá. Eu vou passar para vocês umas tabelas que eu tenho, eu fiz em Word, em Doc, o que significa dizer que uma vez que eu passe a vocês, vocês poderão editá-las. Como? Tirando colunas, acrescentando colunas, escrevendo as letrinhas que está lá, e isto será útil agora e possivelmente num futuro vindouro. Por quê? Porque, de repente, alguém pode fazer um curso que vai exigir estatística. Professor, eu vou fazer biologia, vou fazer ciência, não interessa.
Em todas as áreas do conhecimento, o dado estatístico é fundamental para analisar as coisas. Então, se você fizer pedagogia, biologia, educação física, qualquer área do conhecimento, você vai mexer com estatística, tá certo? Agronomia, e por aí vai, tá bom? Eu sei, porque eu já dei aula em todos esses cursos, na biologia, bioestatística, na educação física, estatística para esportistas, e claro que aí eu pego os exemplos vinculados à área do conhecimento. É muito bacana isso, por conta desta possibilidade. Então, passando essas tabelas para vocês, guarde-as com carinho e futuramente, quando tiver lá um curso de estatística, ela lhe será útil, né? Porque foi muito útil para mim. E eu as desenvolvi quando eu estava lá na Unesp, no doutorado, tá? Ou seja, é material quente e tranquilinho de ser usado. Facilita muito, muito os cálculos. Alguma pergunta mais antes de que terminemos? Não? Bom, minha gente, um abraço a todos, se cuidem, até a próxima semana. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Até semana que Tchau, vem. professor. Obrigada. Boa semana. Boa semana para vocês também. Valeu, professor. Até mais.